E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Graça e paz, irmãos. Que bom começarmos o nosso culto declarando que nos braços do Senhor nós podemos descansar, de que Ele é o nosso refúgio. Nós temos segurança no nosso Deus, nós temos e podemos ter segurança no nosso Deus. Graças a Deus pelo domingo, dia do Senhor, dia que a igreja se reúne no mundo inteiro. E nós, como parte disso aqui, na Igreja Presbiteriana de Gospé, também estamos aqui para cultuar o nosso Senhor. E para este início de culto, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, nós vamos ler do 7 ao 9. Josué, no capítulo 1, do 7 ao 9, vamos nos colocar em pé para essa leitura? Vamos todos juntos? Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. O Senhor Deus encorajando o seu servo Josué a seguir a caminhada no momento difícil, depois da morte de Moisés. E o Senhor fala: força, Josué, coragem, Josué, mas obedeça a lei. Você não vai sozinho, o Senhor vai com você. A lei está com você, obedeça o que eu quero. A minha palavra está aí para você, Josué, falando tudo que você tem que fazer. Me obedeça. Esse é um bom lembrete para começarmos o nosso culto. Força, coragem, a palavra de Deus está conosco, a gente só precisa amá-la e obedecê-la. A palavra de Deus é a vontade dele revelada para nós. Ele mesmo se revelando a nós através da sua palavra. Glórias a Deus porque nós temos a Bíblia, que nós podemos abrir a nossa Bíblia onde quer que a gente esteja e prestar culto ao Senhor nesta noite. Vamos orar. Feche seus olhos. Deus Santo, nós nos alegramos por estarmos juntos aqui na tua casa. Obrigado, ó Pai, porque nós estamos diante do Senhor e diante da tua palavra revelada a nós. Obrigado porque é um privilégio enorme poder te cultuar. Nós não somos dignos disso, mas nós estamos aqui para nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo
a tua grandeza, a tua bondade, o teu poder. O Senhor é Deus poderoso. Obrigado pela tua lei. Obrigado porque o Senhor escolheu se revelar a nós através do teu livro sagrado. Obrigado por todos os quais o Senhor inspirou para que nós tivéssemos as Escrituras em mãos hoje. Obrigado porque através dela o Senhor pode nos encorajar e dizer: força e coragem para nós, meros mortais, medrosos às vezes, mas pela tua palavra somos fortalecidos e nós te agradecemos por isso, te louvando por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Nós nos prostramos agora diante do Senhor e clamamos para que o Senhor receba o nosso culto nessa noite. Nós possamos estar aqui, ó Pai, com o coração e com a mente conectada ao Senhor, para prestar culto agradável ao Senhor. Por favor, ó Pai, por favor, clamamos a Tua presença aqui nessa noite, através do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda em pé, nós vamos cantar juntos o hino 350. Aqueles que prepararam dízimos, ofertas, também têm liberdade nesse momento vir até o gasofilácio. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder. Vivifica os sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder. Nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus. Esclarece todo engano e dos erros livra os seus. Ilumina, ilumina nossas almas, grande Deus. Nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendamos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que esta instrução produz. E gozamos, alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Meus irmãos, é sabido de todos, ou quase todos, que o pastor Antônio teve uns problemas de saúde e ele continua em casa, está se recuperando. Em breve ele estará conosco aqui, né? Que Deus esteja abençoando a vida dele. Vamos estar agora agradecendo pelos dízimos e ofertas e também orando pelo pastor Antônio. Senhor Deus, muito obrigado a Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. Nós podemos confiar no Senhor todos os momentos da nossa vida. Sabemos que o Senhor é conosco. Ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado saúde, tem nos dado trabalho, Senhor Deus. Obrigado por podermos contribuir com a Tua obra, Senhor. E agora, Senhor, neste momento também, eu quero te agradecer muito, Senhor, porque o Senhor cuidou do pastor Antônio lá no hospital, o Senhor o trouxe de volta para o seu lar, e em breve estará aqui conosco, ó Pai, exaltando, glorificando, orando, adorando, que é o que Ele mais ama fazer, Senhor, é estar na Tua presença, chorando, adorando, glorificando o Teu santo nome, Senhor.
porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e o Senhor tem cuidado do teu servo. Ó Pai, também te agradeço, ó Deus, pela vida do João Manuel, que veio de lá, Senhor Deus, para nos ajudar, Senhor Deus. Senhor, continue abençoando a vida dele, os seus estudos, ó Deus, o seu trabalho lá naquela cidade também. Que o Senhor continue com a vida dele, ó Pai, abençoando grandemente o teu servo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Nós confiamos em Ti, te agradecemos muito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Mais uma vez, abrir as Bíblias, dessa vez no Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos ler apenas o versículo 3. João 15, 3, apenas um verso bem pequeno, podemos ler a uma só voz. Vamos juntos? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos mais uma vez? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor Jesus estava usando aqui uma metáfora da videira, dizendo sobre os ramos. Os ramos que não dão frutos são cortados fora. Ele limpa. É necessário os ramos limpos para que a videira floresça. E nesse momento, no início aqui da sua explicação, ele diz isso. Vocês, meus servos, aqueles que creem em mim, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus pode nos limpar. Pode nos limpar. Nós vamos ter um momento, porque nós sabemos que o pecado está sempre diante de nós, e nós vamos ter um momento para clamar por isso, para que o Senhor nos limpe, nos purifique, certos de que Jesus Cristo nos perdoa, nos limpa do nosso pecado, da nossa sujeira. Ele nos limpa, Ele morreu na cruz para isso, para possibilitar isso. Somente o derramamento de sangue pode trazer perdão de pecados, e Jesus fez isso na cruz. Nós vamos clamar por esse perdão nesse momento, em oração silenciosa. E após alguns instantes eu vou pedir para o Gustavo que faça uma oração audível, clamando o perdão ao Senhor. Senhor de nosso Pai, mais uma vez entramos em Tua presença, Senhor, desde já agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos na Sua casa para engrandecer Seu nome cada vez mais. Obrigado, Senhor. Também, Senhor, que queremos nos colocar diante de Ti, reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, que não merecemos, Senhor, mas que o Senhor enviou o Seu Filho para nos salvar. Por isso, Senhor, clamamos, Senhor, perdoe nossos pecados, nos humilhamos aos Seus pés e reconhecemos que só o Senhor é capaz de nos perdoar. Por isso pedimos humildemente, Senhor, perdoe os nossos pecados, Senhor, que cada vez mais, Senhor, possamos ter um coração que engrandece cada vez mais a Ti, Amém. com esse intuito de louvar e engrandecer o Seu nome. Essa oração que fizemos nessa noite, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Eu já vi que o João vai falar sobre a palavra de Deus.
Porque na palavra de Deus nós temos grandes promessas, e as promessas de Deus são cumpridas, todas elas. E a palavra de Deus, Jesus nos garante na sua palavra que nós seríamos respaldados pela sua paz. E a paz nada mais é do que nós temos a certeza de que, seja qual for a circunstância que nós estejamos vivendo, Ele estará conosco, nos fortalecendo, nos dando a sua graça, nos dando o seu perdão, nos dando poder para vencer as nossas lutas. Assim como Ele deu poder, garantiu para Josué que estaria com ele, Ele também garante para nós que está conosco em qualquer situação. E por isso nós podemos cantar com toda a força do nosso coração que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, está conosco e nos faz passar pelas lutas, pelas provações em paz. Vamos nos colocar em pé? Esta paz que sinto em minha alma não é porque oro nem razei. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olho para as circunstâncias. Garantida, que é patrocinada por Deus, é que mantém a nossa esperança viva.
em Deus. Hebreus, capítulo 6, diz que a nossa esperança em Cristo é a âncora da nossa alma. Se a nossa alma está ancorada naquele que tudo pode, no Deus vivo e poderoso, então, esta paz que excede todo o entendimento toma conta do nosso coração. E nós esperamos em Deus, não esperamos em qualquer coisa. Em Deus, o nosso Deus todo-poderoso, vivo, que está atento às nossas necessidades, que está pronto a nos atender. Este Deus é neste Deus que nós colocamos a nossa esperança. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, esperança em que meu
das promessas se cumprirem, nós somos respaldados pela graça, pela bondade e pela misericórdia do Senhor. E nós podemos dizer com toda força: Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia Amém. dura para sempre. Aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, Senhor. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Tu és bom, Senhor, nós te adoramos. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. E em todo tempo, Deus mostra a sua bondade para com o seu povo. Nós louvamos o teu nome por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Mais uma vez te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor tem nos assistido com a tua bondade, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar essa tua bondade nas nossas vidas todos os dias, Pai. Não permita que a gente tenha um coração ingrato, Senhor,
porque o Senhor tem nos respaldado com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade, enquanto nós estamos caminhando aqui nesta terra, Pai. E muitas vezes nós não enxergamos isso, por isso pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração, abra os nossos olhos, os olhos da nossa fé, para que a gente possa enxergar a Tua bondade para conosco, Pai, e que possamos ter um coração agradecido, um coração cheio de louvor ao Senhor, que nós te louvamos e nós te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus que nos assiste em nossas necessidades. O Senhor é um Deus que está sempre pronto a estender a Tua mão bondosa em nosso favor, e nós te adoramos e nós te exaltamos, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Queridos, podem se sentar. As crianças podem vir à frente para a gente orar. Vamos orar, crianças? Mais uma vez, irmãos, a nossa igreja é muito abençoada pelas crianças. Graças a Deus por eles e porque já tem crescido com o Evangelho no coração. Quanta criança do nosso culto. Isso é bênção do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque neste momento aqui de culto nós temos também o privilégio de abrir a Bíblia, de ler a Tua palavra e de ouvir acerca dela, Pai. Nós clamamos agora para que o Teu Espírito Santo nos ajude com isso, porque a Tua palavra é demais para nós, para a nossa limitação. E nós clamamos a ajuda do Teu Espírito Santo para que o Senhor fale conosco, Pai. Por favor, por favor. Em especial pelas crianças que também ouvirão da Tua palavra, que eles possam entender, ó Pai, o Evangelho de Jesus Cristo. Que eles possam, ó Pai, viver o Evangelho de Jesus Cristo. E serem desde já servos Teus, fiéis ao Senhor e à Tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto as crianças descem, deixa a sua Bíblia aberta aí no Salmo 119. Não vai ser inteiro não, viu, irmãos? Esses dias eu estava rolando o feed lá do Instagram e apareceu um vídeo para mim que era um desabafo de um humorista. Eu não sei se isso aparece para vocês, enfim, para mim apareceu. São aqueles vídeos em que os humoristas chamam, agora está na moda, né, no stand-up, eles chamam gente da plateia para o palco e começam a fazer perguntas dos mais variados temas. Cada humorista faz lá do seu jeito. E esse humorista, Rodrigo Marques, ele chama. Um dos quadros dele lá no stand-up era fazer a seguinte pergunta: em quem você crê? Qual que é a sua fé? Alguma coisa nesse sentido. E aí nesse vídeo não era um corte do show dele, mas um corte de um desabafo que ele estava fazendo. O diálogo era mais ou menos assim, o desabafo dele. Eu comecei a chamar as pessoas lá para o palco, e obviamente no meio de plateia de stand-up tem crente também. E aí vinha uns crentes lá, e eu começava a perguntar coisa do tipo: em quem você crê? Em Deus. O que mais? Jesus Cristo. Mas você crê o quanto? Eu creio tudo. Jesus é tudo para mim. Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Jesus morreu na cruz por mim. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o dono da minha vida. Aí, mas como que você sabe dessas coisas? Ah, tem um livro. Tem um livro super importante, a Bíblia. E lá
conta tudo que eu preciso saber sobre Jesus. Lá é que conta essa grande história, que conta do nosso pecado, que conta que Jesus morreu. Lá conta tudo que eu devo fazer, me explica também quem eu sou. Esse livro é tudo para mim, é o livro da minha vida, porque é a revelação de Deus. Ah, que legal. Você já leu quantas vezes esse livro? Ah, não li não. Não li não. Mas como assim? Não é tudo para você? É, mas você já viu o tamanho? É grande, né? É muita coisa, né? Tem uns pedacinhos, né? Acho que tem. De vez em quando, no domingo, a gente vai na igreja e aí tem um cara lá que lê o filé mignon pra gente. Só a parte que interessa. E o Harry Potter? Está em dia. Já li 3 vezes. Era esse o diálogo. E aí esse humorista, pensem bem, um humorista, não estou falando de crente não, estava espantado, porque existe um livro, o livro da nossa vida, que ninguém lê. As pessoas diziam que não liam abertamente, é o livro da minha vida. Mas você já leu? Não. Não. E parece que está tudo bem. Que está tudo bem. O que é triste é que às vezes isso não para lá na plateia do stand-up. Meus irmãos, nós somos presbiterianos. A igreja presbiteriana é conhecida por ser a igreja que preza pela palavra de Deus, porque nós temos escola dominical, porque as pessoas, os presbiterianos, esses sabem de Bíblia, eles conhecem de Bíblia, valorizam a Bíblia deles. Verdade? Nós, presbiterianos, verdade? Você aí, presbiteriano. Eu, presbiteriano, também que sou. Verdade, será que nós valorizamos mesmo a Bíblia? Nós estamos no mês da Reforma Protestante. Mês de outubro comemora-se a Reforma Protestante. A igreja andando por caminhos não tão legais. Surgem homens de Deus levantados pelo próprio Deus para dizer: nós precisamos voltar às Escrituras. Tem 5 solas lá, um deles é o sola Escritura. Somente a Escritura é a palavra de Deus, nada mais. Ela é a verdade, ela é a Bíblia é o nosso livro. É ela que nós amamos, é ela que nos revela tudo que a gente precisa saber, é a palavra de Deus para nós. Qual a nossa relação agora com esse livro? Onde está a nossa Bíblia? Está lá na estante aberta no Salmo 91, como um amuleto? Ou às vezes nem em cima da estante, está dentro da gaveta? Às vezes está dentro da gaveta. E se as pessoas da plateia que não leem a Bíblia são, na verdade, somos nós, na verdade? Nós, os que, na teoria, somos os bons conhecedores da palavra, os que vivem a palavra de Deus, a igreja que preza pela palavra. Qual a nossa relação com a nossa Bíblia, com a palavra de Deus? O Salmo 119 vai nos ajudar. E eu vou ler do 97 ao 104. Salmo 119, 97 a 104. E durante a leitura eu quero te convidar a prestar atenção qual a relação desse salmista com a palavra de Deus. Como ele fala da palavra. Observe. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Vamos orar mais uma vez?
Deus, nós acabamos de ler a Bíblia. Nós acabamos de ler um trecho desse salmo tão maravilhoso, ó Pai. E nós clamamos mais uma vez para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor fale conosco. Por favor, Pai, a Tua palavra é poderosa. E é isso que nós clamamos agora. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Maior, não só salmo, maior capítulo de qualquer outro livro. Se você pegar capítulo por capítulo, ele é o maior, 176 versos. E ele é um salmo que fala sobre a própria Bíblia. O maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia é a Bíblia falando da própria Bíblia. Consegue entender isso? Um texto falando do próprio texto. A Bíblia se explica. É um salmista apaixonado pela Bíblia. E apesar de grande, esse salmo tem uma divisão bem clara. Se você, eu não sei se a versão ARA provavelmente não tem, mas algumas outras versões pode ter uma letrinha hebraica aí, a cada 8 versos. Já existe uma divisão clara, de 22 blocos de 8 versos. Nós lemos um deles, um desses blocos. E em cada um desses blocos é o salmista falando do seu amor pela palavra. E aí ele usa vários termos para se referir às Escrituras. Aqui mesmo no texto que nós lemos, ele falou lei, ele falou palavra, ele falou juízos, preceitos. E a Bíblia vai se revelando ali como algo poderoso, como algo que muda e transformou a vida desse salmista. Para começar no primeiro verso que nós lemos aqui, será que nós podemos afirmar o que o salmista afirma? Quanto amo a tua lei. Essa parte a gente fala. E isso me lembra demais o diálogo lá com o humorista. Quanto amo a tua lei. Qual que é a segunda parte do versículo? Vamos apenas à segunda parte? É a minha meditação todo dia. Nós podemos falar isso com tranquilidade? Nós podemos falar o que o salmista disse? Nós falamos que amamos a lei, nós amamos a tua palavra, essa parte é verdade, mas meditar nela todo dia, aí já é demais. Aí já é demais. A partir deste pequeno bloco eu quero falar 3 coisas, bem rápidas, a respeito de como a palavra transformou a vida deste salmista, para que ela possa também transformar as nossas vidas, para que a gente possa falar como ele falou. Que nós amamos a lei do Senhor, que nós meditamos nela todo o dia. Todo dia. A primeira coisa que eu queria falar com os irmãos é que a palavra de Deus é fonte de sabedoria. A palavra de Deus é fonte de sabedoria. Olha só o que ele disse aí, ó. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Olha só 99, compreendo mais do que os idosos, aliás, mais do que todos os meus mestres. Agora sim, no 100, sou mais prudente que os idosos. Parece que hoje as pessoas estão meio perdidas. Os crentes estão perdidos. Não sabem o que fazer. Meu Deus, como eu vou agir agora? Parece que falta sabedoria. Parece que a igreja de Cristo, os crentes, caminham por caminhos tão estranhos. Nós tomamos tanta decisão errada. Por que nós não caminhamos em sabedoria? E aí, vem esse salmista para dizer essas palavras aqui. De que a palavra de Deus, a Bíblia, é fonte de sabedoria. Fonte de sabedoria. Por que nós temos caminhado tão mal? Por que nós ficamos perdidos? Por que quando vem qualquer problema, qualquer tempestade, qualquer coisa que saia do eixo, nós não sabemos o que fazer? Cadê a nossa sabedoria se nós temos a palavra de Deus? A palavra de Deus é fonte de sabedoria e ele vai fazendo uma progressão aqui, muito interessante, um paralelismo aqui, muito legal da poesia hebraica. Ele coloca 3 comparações de quem ele é mais sábio, a partir de 3 relacionamentos ali com a palavra.
Então, quando ele tem os mandamentos sempre com ele, ele é mais sábio que os inimigos. Por que a gente tem medo dos nossos inimigos? 15 dias atrás eu estive aqui, nesta igreja, preguei no Salmo 13, um salmista questionando o Senhor, e um dos questionamentos que ele fazia: até quando os meus inimigos vão zombar de mim? Até quando os meus inimigos vão ganhar de mim? Um salmista meio revoltado, porque os seus inimigos ganhavam dele. Hoje nós temos um salmista que, em outras palavras, pode dizer, pode até ser que os inimigos estejam em situação melhor que a gente, mas mais sábio do que eles eu posso ser. Sabedoria eles não têm. Incircunstancial. Mais sábio do que os inimigos. Sabe como você derrota o seu inimigo? Com Bíblia. Que aí você fica sábio. Mais sábio do que os seus inimigos. Sabe de quem mais? Mais do que os mestres. A partir de qual relacionamento com a palavra? Meditar nos seus testemunhos. Mais sábio do que os mestres. Nós podemos cair no engano de pensar que a sabedoria está, sabe aonde? Está no nosso mestrado, no nosso doutorado. Está na intelectualidade. Está em conhecer tudo ao nosso redor. Está em saber das coisas, dos detalhes. Os grandes mestres, como eu me inspiro nos grandes mestres. Que seja da lei. Os fariseus. Não é disso que o texto fala. Mas quando nós de fato meditamos e temos a palavra em nós somos mais sábios do que mestres. Não é a intelectualidade que vai te fazer sábio. Não é. A palavra de Deus é fonte de sabedoria. Se você quer ser sábio, você precisa da palavra de Deus. Sabe de quem mais? Versículo 100. Quando eu guardo os teus preceitos, Senhor, eu sou mais sábio do que os idosos. E eu vou te dar outra notícia aqui. O tempo não vai te fazer sábio. Não vai. Se você acha que você vai viver uma vida aí de qualquer jeito, porque no futuro, quando eu tiver vivido todas as coisas, aí sim eu vou ser sábio, porque eu vou ter experimentado tudo. Não é sinônimo. A velhice não é sinônimo de sabedoria. Não é porque você passou por todas as coisas que você é sábio. E o texto dá a entender isso, que existe gente com muita experiência de vida que não tem sabedoria. Do mesmo modo que tem gente com pouca experiência de vida, ou até mesmo pouca experiência de conversão, com pouco tempo de conversão, que é sábio. Porque cabeça branca não é sinônimo de sabedoria. Sinônimo de sabedoria é Bíblia. Palavra de Deus. Palavra de Deus. E aí, notícias aqui, né? Principalmente agora aos jovens. Se você é um jovem que acha que vai ser sábio só quando você for idoso, provavelmente você vai ser um idoso não sábio também. Se você é sábio desde já, aí sim a experiência vai te tornar mais sábio ainda. Mais sábio ainda. A verdadeira sabedoria vem da palavra de Deus. Sou mais prudente do que os idosos, ele disse aí, porque eu guardo os teus preceitos. Sem guardar os preceitos, ninguém é sábio, pode ser o mais experiente que for. E nós continuamos vivendo errado. E tem gente que vai, até o final da vida, viver errado, porque não tem sabedoria e continua quebrando a cabeça e cometendo os mesmos erros. Os mesmos erros. Ano passado, na UMP aqui em Guaxupé, nós fizemos uma breve série em provérbios, sobre a sabedoria. E uma das coisas que nós conversamos muito é sobre aprender com Salomão, com os provérbios de Salomão. Ele deixou tanta coisa escrita ali, tanto ensinamento bom, tanta
É muita sabedoria naqueles ensinamentos. E aí existe uma máxima aí, que é, a gente só aprende errando. Gente, por que nós não aprendemos com o erro dos outros? O Salomão já falou um tanto de coisa, ó, se você fizer isso, vai dar isso aqui de errado. E dá mesmo. Aí a gente fala, não, mas eu tenho que viver para eu aprender. Está escrito já. A Bíblia aponta caminhos, aponta consequências de cada caminho, e a gente quer provar para ver se é verdade. Confia na Bíblia. A palavra de Deus é fonte de sabedoria, ela já fala o caminho pelo qual nós devemos andar, e os caminhos que nós não devemos andar, inclusive as consequências, a própria Bíblia já aponta. E nós insistimos em bater a cabeça. O povo perece por falta de conhecimento. O nosso caminhar ia ser outro se nós começássemos a encher a nossa mente, o nosso coração de Bíblia, porque nós íamos ser sábios. A igreja presbiteriana de Gospé vai ser uma igreja sábia, que anda em sabedoria, quando nós nos enchermos da palavra de Deus. Os inimigos podem ter o que eles quiserem, sabedoria vinda da palavra eles não vão ter. Os mestres podem ter a intelectualidade que tiverem, sem palavra de Deus eles não vão ser sábios. Os idosos podem ter o tempo que for de vida, sem palavra de Deus não é sabedoria, é mera experiência. Sabedoria de verdade é palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de sabedoria. E o salmista deixa isso claro aqui para a gente. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos conduz à santidade. Inevitavelmente. Olha só o que diz aí no 101. De todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Não tem como você se encher da Bíblia. Não tem como você conhecer quem você é e conhecer quem Deus é e continuar andando errado. E continuar pecando deliberadamente, como se nada tivesse acontecendo. A nossa vida de leitura bíblica, de meditação nas Escrituras, a nossa vida devocional, infelizmente, ela faz assim, né? Infelizmente. Tem tempo que a gente ora muito, que a gente lê muita Bíblia, eu espero. Tem tempo que não, que a gente lê pouco. Parece que tem tempo que tem uns que nem lê. E faz um diagnóstico aí, se você teve essa oscilação nos tempos em que você leu mais a Bíblia, você viveu em santidade. Nos tempos em que você se afastou da sua vida devocional e da leitura da Bíblia, o pecado te pegou. Fácil. Você foi presa fácil para o pecado. Vida de leitura bíblica vai nos levar à santidade. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Para guardar os teus caminhos, para observar a tua palavra. Eu não me aparto dos teus juízos. Tu me ensinas, o ensino de Jesus, o ensino bíblico, o ensino da lei do Senhor, nos leva à santidade, não nos esquecendo que nós temos um Deus que é santo, Ele já nos revela o que Ele quer de nós. Não faz sentido nós sermos filhos de um Deus santo e a gente não quer ser santo igual o Deus é. Não quer imitar a santidade de Jesus. O Senhor é santo e Ele nos ensina pela Bíblia a sermos santos. E quando nós nos alimentamos da palavra, nós vamos caminhar para isso de forma até automática. Nós vamos estar tão cheios da palavra que vai ser automático. Ao ler a palavra, o Espírito vai nos inundando e nós vamos fugir do pecado. Fugir do pecado. Inclusive, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado por Satanás, vocês lembram como que ele fugiu da tentação? Com Bíblia. Com Bíblia. O Satanás chegava, está escrito tal coisa, Jesus, mas está escrito também isso, isso, isso. A Bíblia nos ajuda
a fugir da tentação. A Bíblia nos dá parâmetro, nos dá força para a gente fugir da tentação e para a gente viver uma vida de santidade. Bíblia é fonte, a Bíblia nos conduz, a palavra de Deus, as Escrituras vão nos conduzir a uma vida de santidade, inevitavelmente. Em terceiro e último lugar, a palavra de Deus é fonte de prazer. A palavra de Deus traz satisfação ao coração. Olha o que o salmista diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Ele usa agora as figuras aqui de prazer e também de detestar o caminho da falsidade. Mais doce do que o mel. O mel naquela época era o alimento mais doce que eles tinham conhecimento. Não tinha açúcar, igual a gente tem hoje, não. O mel era inclusive sinal de fartura, de poder. Era nobre o mel. Era o alimento mais doce que existia. E agora eu vou fazer um exercício aqui que nós nem podíamos. Mas pensa no doce que você mais gosta. Pode ser o mel, mas pode ser outro. Veio na cabeça aí, né? Veio até a vontade de sair do culto e ir lá comer. A palavra tinha que ser melhor do que ele. E a pergunta que eu vou fazer é: aonde foi parar o nosso prazer de estar na presença de Deus? Aonde foi parar o nosso prazer de meditar nas Escrituras e de dizer como o salmista lá no início: medito nela o dia todo, ou todo dia? Aonde foi parar o prazer de estar na presença de Deus? Por que nós temos prazer em ficar lá rolando o feed do Instagram, igual eu estava quando eu vi o vídeo lá do humorista? E a gente perde horas do dia com isso. Porque a gente tem prazer em maratonar a Netflix. E a gente vai colocando prazeres e prazeres e prazeres na nossa vida. E a Bíblia parece que fica chata. É chato ler a Bíblia. Eu não leio a Bíblia não, porque é chato, eu vou perder meu tempo lendo a Bíblia. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a igreja de Cristo, que não tem prazer em meditar na lei do Senhor? Mais doce do que o mel é estar na presença de Deus, lendo a sua santa, bendita, poderosa palavra. Ela é fonte de prazer para nós. A Bíblia é absurdamente linda, maravilhosa. Ela nos revela a história da nossa salvação. Era para nós nos assentarmos lá e lê-la com tranquilidade por muito tempo. Porque é bom, porque deveria ser gostoso estar na presença de Deus. É fonte de prazer. Onde que a gente enfiou o nosso prazer? O que a gente fez com o nosso tempo? O que a gente tem feito com o nosso tempo? A gente tem dado o nosso tempo para tanta bobagem. Para tanta bobagem. E isso parece que nos satisfaz. A ponto a gente fala assim: nossa, que dia bom hoje, né? Passei a tarde toda fazendo qualquer coisa que você acha que te dá prazer. 10 minutos de leitura bíblica é muito. Nós não temos mais prazer de meditar na palavra do Senhor. Isso é triste. Se você tem prazer de sentar lá e ler a sua Bíblia, amém, glorifique ao Senhor e continue, alimente esse prazer, alimente isso. Se não tem, é hora da gente mudar, é hora da gente resgatar o prazer, de entender o quanto isso é bom, o quanto isso deve ser prazeroso. Prazeroso estar na presença de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós não podemos negligenciar a santa e bendita palavra do Senhor. O que nós temos feito com a nossa Bíblia, gente? O que nós temos feito com a nossa Bíblia?
E agora, para fazer uma analogia ainda melhor de tudo isso, porque aí nós também podemos achar que a palavra de Deus se resume ao papel. A palavra grega para palavra é logos. Não sei se algum dos irmãos já ouviu isso, mas é logos. E a própria Bíblia nos diz, e agora indo lá para o Evangelho, em João, no capítulo 1, logo no começo do Evangelho, que a palavra, que o logos de Deus, a palavra se fez carne. A Bíblia não é só papel, mas a palavra, o logos de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra não é papel. A palavra se resume em uma pessoa que se encarnou. A palavra se fez carne. Você tem noção que a palavra de Deus morou no mundo? Ainda está agora em papel, mas a palavra de Deus se encarnou. O Logos se fez carne e habitou entre nós. Não precisava fazer isso, mas fez por amor. Por amor, Jesus Cristo veio para morar nesse mundo caído, de forma assombrosamente milagrosa, nasceu lá de uma virgem, viveu de forma lá humilhante, só para nos dar salvação. E Ele é perfeitamente, plenamente a palavra de Deus encarnada, que morou aqui, que se fez presente no nosso meio. E sabe o que é o mais legal de tudo? É que a palavra de Deus encarnada, que Jesus Cristo, é plenamente sábio. Você quer um exemplo perfeito de sabedoria? Cristo. Mais do que os mestres da lei, com os quais ele conversava lá, em certa ocasião. Mais do que qualquer um, Jesus Cristo é exemplo de sabedoria e ele sabe como viver agradando o Pai. Jesus Cristo viveu de forma perfeita, mesmo com as suas lutas, com as suas dores, nas suas dificuldades. Jesus Cristo foi sábio, Ele é a nossa maior fonte de sabedoria. Jesus, que ao mesmo tempo é também fonte de santidade. Jesus Cristo, palavra de Deus encarnada, era santo, viveu no mundo, foi tentado e não pecou. Ele tinha a palavra em si, ele era a própria palavra de Deus encarnada, e era impossível haver pecado ali. Jesus Cristo é santo, santo, santo. Não há pecado em Jesus, mesmo sendo tentado. Ele teve todas as tentações que nós, como seres humanos, temos. E Jesus não pecou. E o melhor de tudo é que a fonte maior de santidade nos torna também santos, porque morreu na cruz para isso. Morreu na cruz para que nós também fôssemos santos. Agora Deus olha para nós com a santidade de Cristo. Isso porque Ele olhou para Cristo com o nosso pecado. Não faz nem sentido. Mas Deus quis assim, porque Ele é misericordioso e nos amou. Jesus, a palavra encarnada, foi santo, plenamente santo, e nos permite ser santos também, separados para Ele agora, porque morreu, ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. Há solução para a gente. Jesus, Ele pode nos tornar santos também. A palavra encarnada pode fazer isso por nós. Nos tornar santos. Santos. E Jesus Cristo também deve ser, mesmo se ainda não for, mas deve ser a nossa maior fonte de satisfação. A palavra encarnada tem que ser a maior fonte de satisfação. E se você está buscando qualquer outra coisa, achando que vai te satisfazer, não vai. Não vai. Jesus Cristo é a fonte perfeita de satisfação. E se você quer completar a sua vida de satisfação, você precisa de Jesus. Nada vai te satisfazer plenamente. Nada. Tudo passageiro. Tudo. Absolutamente tudo. A única coisa que não passa é Cristo, sua morte e ressurreição e a salvação que Ele nos dá.
E nós estamos aí jogando a nossa vida fora em busca de prazeres, sendo que nós temos a fonte perfeita de prazer, Cristo. Vamos viver para Jesus e nós seremos plenamente satisfeitos. Nós seremos cheios de prazer, nós vivemos uma vida prazerosa de ser vivida, porque Jesus pode fazer isso. Nós perdemos a consciência de que viver para Jesus é bom, e Satanás faz isso. Ele quer inculcar na cabeça das pessoas que viver para Jesus é chato. É Satanás que faz isso. Viver com Cristo e viver baseado aqui na sua palavra é prazeroso, é bom. É a nossa maior fonte de prazer, de satisfação. A palavra de Deus está aqui para nós. Nós vivemos num tempo de tanta facilidade para nos encher da palavra. Tem Bíblia aqui, qualquer hora, qualquer jeito. Tem Bíblia de papel, de todo tamanho, de toda cor, com a capa bonita. Não quer desculpa que nós vamos dar para não ler a Bíblia. Sabe por quê? O humorista lá que eu citei no começo, ele termina a fala dele falando, sabe o quê? Olha, as pessoas vão embora do meu show e depois eu recebo mensagem dos crentes que estavam lá na plateia, falando o seguinte: voltei a ler a Bíblia por sua causa. Por causa do show de comédia, as pessoas voltam a ler a Bíblia. Nós não fomos no show de comédia, mas nós temos o Salmo 119. E aí? Terminar com a pergunta: o que nós vamos fazer diante desse salmo lindo, maravilhoso, que exalta a beleza do Senhor? Qual vai ser a nossa resposta? O que nós vamos fazer com a nossa Bíblia agora? Se nós queremos viver em sabedoria, em santidade e de forma prazerosa, está aqui, a receita está dada. Nós só precisamos encher o nosso coração, encher a nossa mente com a palavra de Deus. A Bíblia está aqui, meus irmãos. Se nós queremos viver diferente e também fazer a diferença nesse mundo, nós precisamos nos encher da palavra. As pessoas precisam enxergar a Bíblia em nós. As pessoas precisam enxergar a Bíblia em nós. Isso vai mudar o nosso relacionamento com o Senhor. Isso vai mudar o nosso relacionamento uns com os outros. Isso vai mudar a nossa forma de servir aqui através dessa igreja. A Bíblia vai transformar tudo. A Bíblia é poderosa para transformar todas as coisas e cada aspecto da nossa vida. Vai te melhorar como marido, como esposa, como filho, como aluno, como funcionário, como patrão. A Bíblia muda tudo. A Bíblia transforma não só a gente aqui no domingo, a Bíblia muda tudo e cada detalhe da nossa vida, inclusive acerca da nossa missão de levar o Evangelho. Tudo pode ser permeado pela palavra de Deus. Todas as coisas da nossa vida devem ser permeadas pela palavra de Deus, porque é dele que nós somos filhos. Queremos ouvir a voz de Deus e estamos, buscando o quê? Que o anjo vem e fale para a gente. Está tudo aqui já. Está tudo aqui. Nós precisamos ler a nossa Bíblia. E isso com certeza vai mudar a nossa história. Mês da reforma, sola escritura. Bom mês aí para a gente aproveitar. Para a gente mudar nosso relacionamento com a Bíblia. Não espera janeiro não, para fazer a listinha de coisas para o ano novo e por leitura bíblica. Começa hoje. Começa hoje. Isso muda a nossa vida. Amém? Vamos orar de forma silenciosa, abaixe sua cabeça. Peça ao Senhor ânimo para ler a Bíblia. Peça ao Senhor para que seja prazeroso ler a sua Bíblia. Vamos nos colocar em pé mais uma vez.
Obrigado, Senhor, pela palavra de Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor escolheu se revelar a nós através, ó Pai, das Escrituras Sagradas. E porque as Escrituras Sagradas se completam em Jesus Cristo, ó Pai, a palavra encarnada. Glórias ao Teu nome por isso, ó Pai, porque nós não estamos aqui sozinhos ou sem a Tua presença, ó Pai, ou muito menos sem saber o que o Senhor quer de nós, porque o Senhor já nos revelou. E agora nós clamamos a Ti, ó Pai, por favor, que o Senhor, o Teu próprio Espírito, nos dê amor pelo Senhor e pela Tua palavra. Por favor, ó Pai, nós não queremos negligenciar o que nós temos de mais precioso, que é o Senhor e a Sua revelação, ó Pai. Por favor, ó Pai, nos dê ânimo, nos dê forças, nos dê prazer, ó Pai, de abrir a Bíblia e de ouvir a Tua voz. Nós queremos isso, ó Pai, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Teu direcionamento, nós precisamos entender quem nós somos e quem o Senhor é. E a Tua palavra faz isso conosco. Nos ajude, ó Pai, nós clamamos por isso. Abençoa essa igreja, ó Pai, com força, com vigor. Por favor, ó Pai, a Tua palavra, como nós cantamos aqui, é quem nos vivifica, e nós queremos ser vivos. E a Tua palavra pode fazer isso, então nós clamamos, ó Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz através das Escrituras e que isso nos traga vida. Que isso nos traga vida e nos faça viver para a Tua glória. Que isso nos faça viver diferente. Que isso, ó Pai, impacte as pessoas ao nosso redor com o Teu santo e perfeito Evangelho. Com a Tua salvação, Pai. Por favor, ó Pai, nos ajuda. Nos ajuda, tira de nós toda a preguiça. Em nome de Jesus, ó Pai, tira de nós a preguiça que nos impede de Te servir, que nos impede de crescer em graça, em conhecimento do Senhor, em intimidade com o Senhor, ó Pai. Que nós possamos retomar a nossa vida devocional, a nossa oração e a nossa leitura da palavra. Com firmeza, ó Pai, com constância, ó Pai. Nós somos fracos, nós deslizamos demais, mas nós queremos mais do Senhor e da Tua presença. Por favor, ó Pai, encha as nossas vidas com o Teu Espírito Santo. Obrigado por Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, ó Pai. Nós só estamos aqui Te cultuando por isso, porque nós somos Teus filhos, ó Pai, indignos da Tua presença, mas o Senhor Jesus é quem nos restaura, ó Pai, quem nos permite acesso ao Senhor, e nos permite dizer aqui, ó Pai, que nós amamos o Senhor, nos permite dizer, ó Pai, que nós Te honramos, ó Pai, que nós Te glorificamos pela Tua glória, pelo Teu poder. O Senhor é santo, justo, perfeito, ó Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor é. Nós estamos aqui para Te cultuar, para nos prostrar diante do Senhor nessa noite, ó Pai, reconhecendo que diante da Tua grandeza nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. O Senhor é tudo, ó Pai. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Só lembrando os irmãos da nossa programação, segunda-feira nós temos a nossa reunião de oração, na quarta-feira o estudo bíblico. Então nós acabamos de falar aqui sobre a palavra de Deus. Às vezes você lê e não entende nada, vem no estudo bíblico, boa chance da gente ler a Bíblia junto e poder entender um pouco do que o Senhor tem a nos dizer. Sociedades internas também estão funcionando. Então, gente, participe da vida da igreja. O MP, todos os sábados. As crianças conectados. Essa sexta não, na outra tem, né? 15 em 15 dias. Então, adolescentes, não fiquem de fora desconectados. Papais, tragam suas crianças na EBD. Tragam suas crianças para as programações das crianças quando tiverem. Isso é também importante para a vida da igreja e também para a vida de todos nós, que nós possamos nos fortalecer em tudo isso e que o Senhor fortaleça a nossa igreja. Amém, meus irmãos, boa semana.